Deixa eu avisar todo mundo aqui. E vamos falar da Escola de Frankfurt. Um dos temas do Congresso de Arquitetura Perene desse ano. E tá ruim mesmo? Vocês estão me ouvindo? Acho que deu uma travada, mas acho que voltou, né? Fala aí pra mim, galera. Bom, hoje a gente vai conversar com o André Assi, um dos palestrantes do Congresso. Hello, hello. Olá! Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem e você? Bem, espero que todos estejam bem aí também. Muito bom. Já te aceitei aqui pra gente já introduzir com você aqui. Maravilha. Bom, então, a gente vai falar aqui um pouquinho sobre um dos temas do Congresso de Arquitetura Perene desse ano. O André vai ser um dos palestrantes desse ano. E a gente quer contar, assim, um pouquinho da história mesmo do homem, porque o tema desse ano do Congresso é Quem Sou Eu? E para a gente fazer uma arquitetura boa, né, para o homem, a gente precisa entender o homem, entender a história, entender como é que funciona mesmo a finalidade do homem mesmo, para a gente conseguir atingir, então, esse homem da maneira correta, né? Porque às vezes a gente pode atingir de uma maneira que não é muito boa, atinge nosso imaginário mesmo, o nosso cenário de vida de uma maneira ruim. Então, trouxe aqui o André para falar com a gente um resuminho aí do que a gente vai falar, do que ele vai falar lá, quais são as nossas expectativas de te receber lá, André. Depois você vai me contar um pouquinho aí o que você acha que os arquitetos deveriam saber sobre esse tema para fazer uma arquitetura melhor. E, enfim, o André é professor de filosofia aí. Meu marido é seu fã, assiste tudo seu aí. E foi ele mesmo que incentivou. Não, a gente tem que chamar o André, porque, né, ele sabe tudo aí do que a gente precisa falar. Ele vai agregar muito para os arquitetos. E, enfim, conta aí um pouquinho. Eu sei que você tem curso na Brasil Paralelo. Me fala aí, o que a gente pode esperar de você lá no Congresso? Bom, muito obrigado. Primeiramente, agradeço aí o convite para participar aqui da live, do evento. Eu até ia... Só um pequeno aviso antes. Tá tendo uma obra aqui do lado de casa. Então, se tiver alguma intervenção de barulho, por favor, releve. Que a gente está sempre nesse mar de loucura. É live de Eu até... arquitetura, então o pessoal já está acostumado. Verdade. Faz parte do pacote. Eu tenho, fora do âmbito, assim, do meu emprego oficial, que eu dou aula de filosofia para adolescente e tal, eu falo para públicos muito diversos, né? E eu costumo falar que a melhor recepção e os melhores resultados, curiosamente, vem quando eu falo para públicos que não são exatamente da área de ciências humanas. Então, assim, é a primeira vez que eu vou falar para um público concentrado, assim, especificamente de arquitetos, né? Normalmente tem muito advogado, médico, né? Às vezes engenheiros que despertaram para a necessidade de uma formação mais humana. Né? Mas assim, o resultado disso, no sentido de interação, no sentido de aplicação e no sentido de assim, puxa, que insight
interessante para minha própria área, né? Tem um retorno disso. É muito grande. Então, é uma coisa que me deixa muito satisfeita, assim, falar para públicos que não sejam exatamente já Sai aquele da público bolha, né? típico, sair da bolha, né? Às vezes é melhor falar para alguém que está fora da bolha do que para quem já tem uma formação de humanas, mesmo que compartilhe os valores, porque às vezes você está ali meio chovendo num molhado e tal. Falando para outros públicos, como públicos bem formados e interessados, o resultado é muito bom. Então vai ser assim, um prazer muito grande. E eu acho que é mesmo a primeira vez, não só sua, mas a primeira vez do Brasil mesmo, que existe essa conexão aqui do estudo do homem com a arquitetura, o que deveria ser essencial, né? Deveria estar lá na faculdade, a gente entender o homem para fazer uma arquitetura para o homem. Então, é a primeira vez de muitos ali que está escutando sobre isso. Perfeito. Na verdade, até eu acho que se a gente fizer um rastreamento aí dessa reflexão, obviamente não só a arquitetura, mas aqui a gente está fazendo esse recorte, que é muito importante, essa pergunta por trás, né? O que é o homem, ela nos leva a uma antropologia filosófica, né? Uma reflexão filosófica sobre o que é o ser humano. É um átomo perdido no meio do nada? Ou o ser humano ele tem uma parcela, uma parte espiritual, uma parte que precisa ser levada em conta, cultivada. E como cada uma das respostas para essa pergunta esse acho que é um grande segredo. Isso vai inevitavelmente refletir na arquitetura, não apenas vai refletir na pedagogia, vai refletir na medicina, mas vai refletir na arquitetura também. E eu acho que isso passa despercebido. Às vezes as pessoas pensam assim, esse negócio de filosofia, esse negócio de ciências humanas, isso aí é tudo baboseira, é o pessoal discutindo coisas irrelevantes lá. Eu até trabalho muito com essa ideia no meu último livro. Filosofia é só um recorte de opiniões, né? Eu combato essa ideia, porque na verdade não é. O tipo de consequência, né? O que está em jogo aí é muito grande, né? Vai reverberar, vai repercutir na pedagogia que vai ensinar seu filho na escola, independentemente do você gostar ou não, vai refletir na medicina, na hora que você vai se consultar no médico, e vai refletir na arquitetura e na visão que os arquitetos têm ao construir os lugares que a gente vai habitar, os lugares que a gente vai trabalhar. E essa conexão, ela é inevitável. Só o que é evitável é você estar consciente do que está rolando. E você pode estar ou não estar. Mas que vai acontecer, não dá para escapar disso. Aí tá falando do seu livro, que é imperdível. É o Grande livro prendilho. O que é e o que não é filosofia, né? Como é que é o O que nome? a filosofia não é, né? Eu estou combatendo ali uma série de visões equivocadas a respeito da filosofia. Esse livro ele é muito fruto de uma reflexão minha de sala de aula ao longo dos anos, né? Muita bobagem que eu ouvi de aluno, de colegas e mundo afora. Aí eu falei, não, vou fazer um compilado disso e combater esse negócio todo. E resultou no livrinho que está aqui, né? O que a filosofia não é e o que fizeram dela no Brasil. Legal. Tem muito essa fala de que estamos filosofando como se fosse uma coisa assim, nossa, né? Filosofando uma coisa meio aérea, meio que não é da realidade aqui. E é pelo contrário, né? Porque a filosofia é realmente a busca pela verdade. Então, é muito doido isso. Sem Existem dúvida. livros muito bons. As pessoas. Eu não. Normalmente eu não culpo as pessoas por isso, porque principalmente se elas não são do ramo, mas às vezes as que são também cometem esse equívoco, né? Porque é uma má formação, uma visão equivocada, aquela coisa às vezes até do professor do ensino médio, né? A gente vai fazer um debate aqui sobre qualquer coisa, e um vai dizer uma coisa, outro vai dizer outra, mas todo mundo vai para casa feliz com a sua opinião, e existe uma equivalência, né? Seja quão contraditórias forem as opiniões, elas se equivalem mesmo. As pessoas elas saem desse pequeno contato com a filosofia, com as ciências humanas, com essa impressão, com esse pano de fundo relativista, né? Olha, se é verdade ou é mentira, não importa. Se faz sentido, se não faz, não importa. É tudo, eu brinco assim, é como se você estivesse discutindo o seu sabor de suco favorito, né? O meu é abacaxi, o seu é laranja, cada um vai para casa feliz com essa verdade e toma o seu suquinho e acabou. E só que a gente sabe que as coisas não são assim, né? Pois é. E a finalidade, o fim de tudo isso é muito ruim, né? É o que a gente vê hoje em dia, todo mundo meio
perdido, sem sentido mesmo, sem saber o que é de fato a realidade, sem saber o que está vivendo. E falo muito do ramo da arquitetura mesmo, é um arquiteto copiando o outro sem saber, assim, o que está fazendo, sem saber, sem pensar mesmo, qual que é a finalidade daquilo que ele está fazendo, da onde veio aquela ideia, né? E aí fica naquela coisa de que eu, eu eu acho que veio da minha cabeça mesmo aquilo, né? Eu tenho total certeza que eu que inventei aquela ideia. E não, assim, tá todo mundo mesmo pensando igual, achando que tá pensando a primeira vez. Não, é a minha opinião, né? E aí vai fazendo, vai só copiando. E da arquitetura mesmo, é exatamente isso que acontece. Ninguém nem sabe o que acontece. E lá na faculdade, a gente passa a faculdade toda só estudando modernismo. E aí depois falam assim, você é livre para escolher, né? Você é livre para escolher o estilo que você quiser, fazer o que você quiser, né? A inovação que você quiser na arquitetura. Mas a única coisa que ensina é modernismo. Então, você é livre em partes, mais ou menos, né? É livre pero no multi. Essa é uma ideia. Se existe uma ideia que a filosofia, quando você estuda propriamente, devidamente, que ela combate, eu chamo não, né? O professor Olavo já chamava de próprio miolismo, né? A ideia de que tudo saia dos seus próprios miolos. Quando, na verdade, se você fizer uma investigação adequada, você vai ver que boa parte de. Não que não exista espaço para ideias novas, não é isso, mas existe essa crença de não, você é livre, você vai conduzir as suas próprias ideias, quando na verdade você só está copiando, reverberando coisa dos outros aí, né? A filosofia, quando ela é feita propriamente, assim, é chocante, né? Mesmo nas faculdades, nas graduações, né? Puxa, mas eu achava que isso era. Eu descobri isso ontem, alguém já pensou, alguém já falou, se bobear, alguém já até refutou isso aí, mas originalmente seu. É improvável que não é impossível, mas é improvável que seja. Exatamente. E então, me fala um pouco aí, o que você vai falar no Congresso de Arquitetura Perene, um pouco da. É claro que não vai dar para a gente falar aqui a palestra inteira sobre a história do homem, né? Você vai passar pela escola de Frankfurt aí, entender o porquê que começou a destruição mesmo ali da arquitetura, das ideias que vem, numa coisa muito mais profunda, né? Não é só essa coisa assim, de repente o ser humano ficou meio preguiçoso e não fez mais ornamentos e sei lá o que aconteceu, né? Não, tem uma coisa muito cabulosa por trás. E fala aí, o que é a Escola de Frankfurt? Como é que a gente foi chegando nisso? Meio que um resumo aí do que você vai falar lá na palestra. Perfeito. Na verdade, conforme bem que a gente estava dizendo, nunca parece, mas nunca é assim, né? Não, foi simplesmente acontecendo, né? As coisas foram evoluindo, né? A marcha da história rumo ao progresso foi se desenrolando e a coisa foi acontecendo. Eu estava lembrando eu ainda estou costurando as ideias, né? E eu estava lembrando de uma coisa que eu li há um bom tempo nas redes sociais. Quando você fala de uma influência marxista em qualquer lugar, né? Você tem, por exemplo, as pessoas vão falar, não, isso é teoria da conspiração. E aí eu estava diante de uma pessoa dessa, mas eu fui vendo as postagens da pessoa e a pessoa queria exaltar a influência do Marx, por exemplo, né? A pessoa falou assim, olha, mas o Marx e o marxismo exerceu influência sobre a economia, a história, a geografia, a ciência social, a medicina, a teoria literária, a literatura, a arquitetura. A pessoa fez uma lista de 20 áreas em que ela estava querendo dizer, num sentido de exaltação, falando, olha como o pensamento de Marx foi influente, né? E aí eu falei, poxa, mas aí a gente fala de que o marxismo aquela coisa do Nelson Rodrigues, né? Tá no ar que você respira, né? Um negócio rarefeito que tá em todo lugar e você tá respirando, já tá sendo influenciado pelo negócio. Aí a pessoa chama isso de teoria da conspiração. Pô, mas você acabou de concordar comigo. Você acabou de falar que até as humanas influenciou a sociologia, influenciou a filosofia, influenciou a história. Acho que tá até dentro de um razoável. Mas você tá falando até que extrapola isso, que influenciou a medicina, que influenciou a arquitetura, como é o nosso foco aqui. Então, peraí.
Você está dizendo que influenciou tudo. E aí, então, não é teoria da conspiração quando a gente vai lá e fala que, opa, a gente precisa prestar atenção nisso, refletir, opa, como que isso aconteceu, como que essa influência se expressa. E aí eu acho, aí a gente volta um pouquinho lá naquilo que eu falei do o que é o homem, né? Então, as filosofias, as cosmovisões, elas vão ter respostas diferentes para essa pergunta, o que é o homem. E algumas vão responder que o homem é um ser espiritual também, né? Outras vão dizer que o homem é apenas um ser material. Né? Quando a gente, se você for pelo caminho de que o homem é apenas um ser material, essa é uma visão complicada, porque você vai ter que olhar para o passado e vai ter que admitir que, mesmo que seja verdade, que o homem é apenas um ser material, né? É um pouco aquela ideia do é o átomo perdido na realidade material. Por muito tempo, o homem não acreditou nisso. E a vida dele era pautada nessa crença de que não apenas há uma vida material, mas há uma vida espiritual. E esse sentido de vida espiritual aqui nem é necessariamente. Você pode entrar num âmbito de mais religioso, metafísico, ou não. Né? Ou não. Existem pensadores que vão para uma perspectiva menos religiosa e metafísica e que acreditam nisso também. Mas o fato é que, no transcorrer das nossas ideias ocidentais aqui, prevaleceu para alguns essa ideia do homem como um ser apenas material, histórico, econômico, né? Os marxistas falam, né, do homos econômicos, né? Olha, o homem pode ser reduzido às suas relações econômicas. Beleza. Respondemos a pergunta o que é o homem dessa maneira. Isso vai gerar uma série de consequências e vai reverberar em todas essas áreas que a gente estava falando, né? Então, e aí, inclusive, como nós fazemos as nossas habitações. E aí, a arquitetura soviética, por exemplo, né? É um filão aí a ser explorado tanto por arquitetos como por cientistas sociais, muito grande. Então, a gente vê claramente o reflexo dessa concepção. Né? Então, você tem ali um igualitarismo radical e essa ideia de que o homem é um ser econômico. Né? Então, ali, ó, para o homem cumprir as suas funções econômicas adequadas dentro de um ambiente de igualdade, este tipo de habitação, pensando aqui em habitação e ambiente de trabalho, basta que seja assim, é bom que seja assim, né? E por aí afora. E é claro, essas ideias, elas prevalecem. Só uma pausa. Claro. Enquanto aquele cara lá que você falou viu uma autoridade em Marx indo em tudo isso, eu fico com medo, na verdade, que ele tá em tudo isso, né? Que afetou tudo isso. Meu Deus! Mas exato. E aí, quando você se propõe a fazer uma reflexão crítica sobre isso, peraí, vamos avaliar. Como que foi isso? Quais as consequências? E aí você começa a falar, opa, teve muito disso, teve muita consequência. Vamos pensar, vamos refletir, vamos ver os resultados, vamos ver se isso foi bom. Aí, quando salta para esse âmbito, o sujeito começa a achar que isso é teoria da conspiração. Né? Então, a gente teve a visão marxista prevalecendo aí por um vasto período. E aí dá para a gente fazer aqui no nosso resumo um salto para a escola de Frankfurt. Né? Esse é outro assunto que muitas vezes... Eu ouvi isso na faculdade por semestres, mas quando a gente salta para esse âmbito nosso aqui, há alguns que querem tratar como algo conspiratório também. A escola de Frankfurt, ela é um marxismo repaginado, returbinado. Né? Por quê? Porque essa visão que eu acabei de expor, né, olha, o homem é estritamente o homem econômico, né? E o homem pode ser entendido, explicado a partir das suas relações econômicas, materiais, históricas. Essa concepção, ela ficou insuficiente até para os próprios marxistas. Né? Os próprios marxistas, chegou uma hora que bateu o sininho ali para eles e falou, olha, isso até tem o seu valor, a gente vai manter isso daqui, mas precisa dar uma repaginada e uma returbinada, porque senão a gente vai perder alguma coisa no decorrer do tempo. A escola de Frankfurt, ela vem para suprir esse problema. E ela vai fazer... Eu ouvi os professores falando isso o tempo todo. A escola de Frankfurt é uma junção, uma reunião do marxismo, com o seu economicismo, etc., mas as
ressalvas e mais a reflexão da psicanálise, né? E aí você traz todo um input sobre o que é o homem que não estava disponível para o Marx, né? Então, a questão, aí sim você vai ter uma questão mais individual, você vai ter uma questão mais psicológica, né, obviamente. Então, os pensadores da escola de Frankfurt, eles diziam isso abertamente, olha, nós somos marxistas, apesar do Marx, né? E isso é uma coisa muito característica no movimento marxista também, né? Essa ideia de que está sempre se reinventando, né? O Marx em vida já falava disso, ele falava, olha, eu não sei se eu sou marxista, né? Porque já tinha ali já haviam consequências do pensamento dele muito grandes, né? Muito fortes, escapando um pouco do controle dele. E a escola de Frankfurt é isso. Então ela vai, ou seja, para fazer sentido aqui para o que nós estamos pontuando nesse momento, a escola de Frankfurt ela vai ter elementos novos de resposta para essa pergunta, o que é o homem, que vão incluir os elementos da psicanálise e todas essas reflexões tão características do século XX, né? Já de um homem mais individual, de um homem que não é influenciado apenas pelas questões econômicas, mas que é influenciado pelo que se passa no seu inconsciente, né? E o que o meio social coloca como e vai influenciar a formalidade. Então, todos esses elementos são acrescidos, tanto no sentido de a explicação anterior ser insuficiente, mas também no sentido de salvar essa coisa toda. Porque se isso não é feito, o que estava subjacente ali era a ideia de que, olha, se a gente olhar para a história econômica e a gente focar só nisso, as pessoas estão se acomodando, né? As pessoas não vão mais fazer revolução, porque tá tudo bem. Tá tudo bem assim, não tá tão ruim quanto a gente queria que estivesse. Então, peraí, vamos repaginar a nossa reflexão. E aí, a gente tem todo um movimento em círculo de vamos retornar ao início para poder fazer a roda girar novamente e aí trazer novas concepções, inclusive, como eu estava dizendo, de ser humano, que vão mais uma vez reverberar em todas essas áreas que a gente estava comentando, incluso a arquitetura. Sim, exatamente. E aí a gente vem e chega então hoje a escola de Frankfurt tendo uma base muito forte com o que a gente vê hoje na arquitetura, né? Então, essa arquitetura que é pensada num homem que não existe, na verdade, né? Se a gente for parar para analisar mesmo o que é o homem. E a gente percebe isso porque essa coisa, essa diferença mesmo das arquiteturas. Então, por exemplo, eu fiz um post esses dias da diferença no modo de vida mesmo, de quando eu vivia lá na Itália e de quando eu vivia nos Estados Unidos. Então, eu estava lá na Itália e aquela arquitetura me fazia ser de uma forma. Então, sei lá, eu parava para tomar um café ali só para ficar vendo aquelas fachadas lá de sei lá o que eram maravilhosas. Eu me sentia de uma certa forma, eu andava mais devagar, assim, podemos dizer. Muita gente, inclusive, paga, né, fortunas só para ter um pequeno momento lá naquele país ali, né, naquele modo de vida, naquele cenário de vida. E aí, quando eu vivia lá nos Estados Unidos, no centro ali de Nova York, eu tava num shopping, né? A céu aberto ali. Então, dá para ver, assim, a diferença do que aquele homem que pensou naquela arquitetura para aqueles homens pensava, assim. Então, era um homem diferente, era uma finalidade diferente mesmo. E eu entendia um homem nesse completo, assim, né? Eu queria mesmo levar ele para algo transcendente, para uma beleza. Eu sabia que o homem podia chegar nisso. E no outro, eu não vejo um homem com tudo isso, né? O homem é só ali um comprador de coisas mesmo. É um cachorro que não para ver um pôr do sol, né? Então,
o homem não tem essa capacidade de ver a beleza, ou sei lá, nem é importante a beleza. Então, é um homem diferente, assim. Eu penso num homem diferente para fazer uma arquitetura diferente. E isso vai ter muito a ver aí com todo esse pensamento que foi construído mesmo, de destruição, e que afetou o homem e que afetou a arquitetura. E enfim, a gente vai falar muito mais, né, sobre esse assunto lá no Congresso. E não só o André vai estar lá no Congresso, vai ter o Guilherme Freire enriquecendo essa conversa, vai ter o Joel também enriquecendo essa conversa. Enfim, pessoas muito grandes ali da parte teórica que vai fazer a gente entender muito essa história e como é que funciona mesmo o homem. E aí, na parte da tarde, a gente vai ter a parte mais prática mesmo, com arquitetos e falando como é que a gente vai aplicar tudo isso na prática. Né, André? Vai ser isso que a gente vai conversar lá. Perfeito, é isso mesmo. Pode falar. Não, é só pegar esse ganchinho final da última fala. Eu acho que esse seu relato que eu vi lá, inclusive, o seu post, ele é muito, assim, é a ilustração perfeita do que a gente estava falando. Todas essas duas construções, elas não são, assim, coisas aleatórias que saíram das cabeças de quem construiu essas realidades, né? Elas são o tipo de concepção de quem, ó, o que é o homem e quem são os homens que vão viver aqui, né? E aí a gente constrói toda a realidade circundante a partir da resposta dessa pergunta, né? Eu gosto sempre muito de enfatizar esse aspecto, porque o senso comum, para usar essa expressão, né, tem essa ideia de aleatoriedade, né? Não, isso aqui foi sendo feito, porque por uma questão aqui singela de praticidade pontual, né? Não, vamos fazer assim porque é mais prático aqui e só. Não tem uma grande concepção por trás. Mas, na verdade, tem, né? Então, eu acho que é até um contraste muito, assim, Europa, velho mundo, e novo mundo, seja, né, quase qualquer lugar que for, com ressalvas, é claro, né? Mas, assim, novo mundo versus velho mundo, né? E aí a felicidade da escolha do termo, né? Uma visão de um homem perene, né? E uma visão de um homem totalmente volátil, né? De um homo econômicos que vai trabalhar 30 anos da vida, dali a pouco ele morre, acabou tudo, e vem o próximo, e a roda não pode parar de girar, e assim seguimos em frente. Mas, como você disse, no Congresso a gente vai desenvolver isso bem melhor. Não, e só para finalizar, assim, uma coisa muito, muito louca mesmo, né? Porque o povo fala assim, mas hoje em dia a gente não consegue fazer todos esses ornamentos e tudo mais, né? Primeiro que não tem dinheiro, não tem. Não é útil. Não é útil, não tem como fazer. Mas, gente, a gente não tá num progresso, assim, né? Não tem esse progresso todo. Eu não consigo fazer aqueles ornamentos muito mais rápido, né? Muito mais fácil, muito mais barato, porque antigamente, como era pior que hoje, como é que aconteceu então, né? Que a gente não consegue fazer isso. E pelo contrário, a gente vê que não tem nada a ver com dinheiro, porque a gente vai nos condomínios mais caros aqui do Brasil, tem umas caixas quadradas com fortunas ali, né? Milhões aquelas casas. Então não tem a ver com dinheiro mesmo, tem a ver mesmo com esse pensamento. Falta mesmo esse pensamento do que é o homem para os arquitetos. E é isso que a gente vai falar sobre no Congresso e elevar a arquitetura do Brasil. Né? Perfeito, Bom, maravilha. André, muito obrigada. Então, obrigada pelo aceite aí, né, do que você vai participar do congresso, dessa live também, que eu acho que só essa live foi rica, imagina o congresso. E então a gente se vê lá. A gente se vê daqui a pouco também, né? Depois do almoço a gente tem uma reunião aí para conversar. Perfeito, é isso mesmo. Eu quero agradecer o convite para o evento, para a live e por me permitir falar para o seu público. A gente vai estar junto no evento aí desenvolvendo mais essas ideias. Exato. Obrigada, então. Fica com Deus. Amém. Obrigado. Abraço. Tchau, tchau.